Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmax Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao programa Boas Novas. Lembrando sempre que temos como objetivo levar sempre a palavra de Deus, uma mensagem de fé e esperança por meio da exposição das Escrituras. Antes, gostaria de pedir a todos que ajude a divulgar para que mais pessoas possam ser alcançadas. O programa Boas Novas vai ao ar pela Goiás é Mais TV todos os sábados, às 18 horas. E depois fica à disposição no YouTube para que vocês possam rever ou assistir em outro momento. Já temos vários programas lá. Você que viu só um, aproveite para ver todos e ajude divulgando. No contexto anterior, no capítulo 2, Jesus Cristo estava com os seus discípulos, os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas e comendo, e aqueles escribas e fariseus, eles dirigem uma pergunta a Jesus Cristo. Jesus Cristo responde. Depois, Jesus Cristo, no versículo 23 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, fala acerca de que Ele é o Senhor do sábado. E o verso 1 do capítulo 3, de novo entrou Jesus na sinagoga e estavam ali um homem da mão ressequida e também estavam os escribas e fariseus. O Evangelho de Mateus narra que Jesus Cristo estava na sinagoga deles, daqueles que ele havia discutido, debatido um momento anterior, quando Jesus faz a afirmação de que Ele é Senhor do sábado. Então, queridos, qual era o propósito dos escribas e fariseus, especialmente os fariseus, estarem ali aonde Jesus estava? Era uma presença vigilante, a fim de o acusarem, é que diz o texto. Então, eles queriam desacreditar Jesus. Queriam provocar rejeição das pessoas em relação a Jesus. Em segundo lugar, o que o milagre do homem da mão ressequida nos ensina, não somente que os falsos religiosos estão sempre vigiando para exercerem julgamento, mas também que os falsos religiosos não têm compromisso com a verdade e a misericórdia. Perceba que o Evangelho de Marcos coloca que estava ali um homem da mão ressequida. E Jesus Cristo chama esse homem para o meio, para que todos pudessem vê-lo. Será que Jesus Cristo estava expondo este homem? Não. Jesus estava expondo os fariseus. Pois aquele homem, e é colocado para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 6, relatando acerca desse mesmo milagre, diz que era a mão direita. Então, irmãos, queridos, amados, você que me assiste, que me ouve, quantas vezes aquele homem da mão ressequida havia estado naquela sinagoga, se colocando à margem, se colocando ali no canto? Quem é que sustentava aquele moço? Como que ele trabalhava? Como que ele se mantinha? Como que ele sustentava a si mesmo? Ou quem sabe sustentava a sua família? Mas os fariseus, os falsos religiosos, os hipócritas, não estavam preocupados ou interessados com aquele homem.
Eles estavam interessados e preocupados em debater com Jesus, em se opor a Jesus, em acusar Jesus para ver se Jesus Cristo era pego em alguma falta ou em alguma circunstância. Porque o texto é bem claro, a fim de acusar Jesus Cristo. Mas Jesus então coloca para eles fazer o bem ou o mal no dia de sábado. Ele estava colocando as regras e as tradições, eles estavam colocando as regras e as tradições acima da necessidade humana. Então Jesus Cristo fala para eles, fazendo essa pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Mas o que diz a palavra de Deus acerca da misericórdia relacionada com o que nós estamos dialogando aqui acerca deles? No capítulo 29, versículo 13, diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz: ele te declarou homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Em Mateus 12, versículo 7, versículo 8, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então percebe, queridos, que aqueles falsos religiosos, eles não entendiam acerca da misericórdia ou compromisso com a verdade. O que o milagre do homem da mão ressequida nos ensina? Primeiro, que os falsos religiosos estão sempre vigiando para exercer julgamento. Segundo, que os falsos religiosos não têm compromisso com a verdade e a misericórdia. Terceiro, que os falsos religiosos valorizam as coisas em detrimento das pessoas. É importante nós lembrarmos aqui, queridos, que a expressão de Jesus Cristo diante dessa situação colocada no versículo 5, é que Jesus Cristo ficou indignado, condoído com a dureza dos corações dessas pessoas. Então, o evangelista Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer dar para nós esta ênfase nos sentimentos de Jesus, porque Jesus Cristo ele veio para curar, salvar, dar vista ao cego, libertar os encarcerados do diabo. E os religiosos da época que confrontavam Jesus, que era oposição a Jesus, eles tinham as mesmas obrigações. Eles deveriam também fazer isto, mas pelo contrário, porque Jesus Cristo não se enquadrava naquilo que eles entendiam ou compreendiam acerca da lei ou acerca do sábado, eles se colocam em oposição a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, indignado e condoído, olhou o que o milagre do homem da mão ressequida nos ensina. Primeiro, que os falsos religiosos estão sempre vigiando para exercer julgamento. Segundo, que os falsos religiosos não têm compromisso com a verdade e a misericórdia. Terceiro, que os falsos religiosos valorizam as coisas em detrimento das pessoas. É importante nós lembrarmos aqui, queridos, que a expressão de Jesus Cristo diante dessa situação colocada no versículo 5, é que Jesus Cristo ficou indignado, condoído com a dureza dos corações dessas pessoas. Então, o evangelista Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer dar para nós esta ênfase nos sentimentos de Jesus, porque Jesus Cristo ele veio para curar, salvar, dar vista ao cego, libertar os encarcerados do diabo. E os religiosos da época que confrontavam Jesus, que era oposição a Jesus, eles tinham as mesmas obrigações. Eles deveriam também fazer isto, mas pelo contrário, porque Jesus Cristo não se enquadrava naquilo que eles entendiam ou compreendiam acerca da lei ou acerca do sábado, eles se colocam em oposição a Jesus Cristo.
Então Jesus Cristo, indignado e condoído, olhou ao redor. A expressão de Jesus Cristo, queridos, aqui ao olhar ao redor, é uma expressão dura e pesada, com ira, com contrariedade, porque o silêncio deles era ensurdecedor. A superioridade moral deles, a autojustificação deles, ou a autojustificativa deles. No Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 28 e o verso 34, na história daquele moço que era cego e Jesus Cristo cura, traz a vista ao cego, retrata para a gente muito claro como os fariseus tratavam as pessoas. O seu grupo seleto de amigos tinham deles o respeito, a admiração, mas olha como eles tratavam as pessoas. 2 versículos para você ter essa compreensão. No versículo 28 do capítulo 9 do Evangelho de João, então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Verso 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, nos ensina a nós, e o expulsaram. Esses eram os falsos religiosos da época de Jesus Cristo. Mas também, queridos, eles valorizavam coisas em detrimento das pessoas. Jesus Cristo admira a dureza do coração deles. O coração deles estava como que calcificado, endurecido, essa ideia de calcificado. Um coração árido, um coração seco, um coração vazio. Mas Jesus Cristo coloca para eles acerca do que era permitido pela lei. Em Mateus 12, retratando acerca deste mesmo milagre, Mateus 12, verso 11 e 12, diz assim: ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é permitido nos sábados fazer o bem. Então percebam, queridos, os valores distorcidos desses homens. Eles eram capazes de tirar uma ovelha do buraco, mas não eram capazes de se alegrar com o milagre de Jesus curando um homem que estava ali da mão ressequida, com o sofrimento daquele homem, dos seus dilemas, quem sabe, da sua autoestima, dentro do contexto do Sinédrio, dos partidos que havia no Sinédrio. Havia os herodianos, havia também os fariseus. Eles não tinham a mesma opção política, mas nesse momento o inimigo era Jesus, então eles se juntavam, ou se juntaram contra Jesus. E a expressão de Lucas, no capítulo 6, versículo 1, é muito forte. Diz: encheram de furor, ou seja, com raiva, literalmente fora de si. Mas pastor, o que eu preciso aprender de tudo isso? Quais as aplicações que o senhor tem, o que você tem para nós, à luz desse texto? Ou do tema, o que o milagre do homem da mão ressequida nos ensina? Eu quero então concluir essa palavra dizendo para você, em primeiro lugar, Jesus, por meio de palavras e ações, expõe os falsos religiosos. Jesus Cristo, diferentemente dos falsos religiosos, Jesus é aquele que ensina com autoridade, ensina com verdade, e isso os fariseus estavam enfurecidos, porque no final do Sermão do Monte, por exemplo, diz lá que Jesus Cristo não ensinava como ensina os escribas e fariseus, mas ensina com quem tem autoridade. No próprio capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 21, também registra acerca dessa autoridade de Jesus, de ensinar não somente com as suas palavras, mas também com as suas ações. Jesus derrama amor, Jesus derrama misericórdia, Jesus derrama abraço, contentamento na vida das pessoas e traz paz ao coração das pessoas. Em segundo lugar, Jesus revela a dureza de coração e a falta de misericórdia desses falsos religiosos. Se nós olharmos no grande sermão profético de Jesus, desde o capítulo 23,
de Mateus, você vai perceber ali os ais de Jesus contra os escribas e contra os fariseus. Como eles exploravam o órfão, como eles exploravam as viúvas. E não é diferente do que nós temos visto nos nossos dias. Quantos falsos religiosos, pregadores, ou que são religiosos, ou que compreendem acerca da palavra de Jesus, mas têm agido com falta de misericórdia. Têm explorado o pobre, o órfão, a viúva. Quantas pessoas têm sido exploradas pelos falsos religiosos nos dias de hoje? Em terceiro lugar, Jesus traz a libertação em relação à má interpretação do sábado. Aqui é bem interessante e eu quero gastar os meus momentos finais na elucidação e explicação, mesmo que por breves palavras, a partir da leitura de alguns textos acerca deste último tópico. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27 e versículo 28, Jesus fala claramente acerca do sábado. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Mateus 12, 1 e 8, dentro desse mesmo contexto. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era permitido comer, nem a ele nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, queridos, eu quero dizer dentro desse último tópico e aplicação, após a leitura desses textos, que o dia de descanso, eu descanso um dia em 7. E que o descanso é para a glória de Deus. Que o descanso é para serviços espirituais. E ainda mais, o dia de descanso falado por Jesus aponta para o descanso eterno. O cumprimento final do descanso de Deus irá ocorrer quando os cristãos se encontrarem na nova criação que Cristo trará quando voltar. Ou seja, este aspecto do sábado, sabático ou do domingo na era cristã, pós-ressurreição de Jesus, aponta para a eternidade, quando nós, de fato, estaremos na presença do Senhor e estaremos no verdadeiro e final descanso. Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, minha oração, ó Deus, é que o Senhor abençoe as ovelhas do pastoreio do Senhor. As ovelhas que muitas vezes são espoliadas, muitas vezes, ó Deus, as ovelhas que são judiadas, massacradas, em que muitos falsos religiosos estão por aí, ó Deus, a tirar a lã, a carne da ovelha, mas não busca a desgarrada, mas não cura a enferma, mas não conhece, não sabe nem o nome da ovelha. Mas o nosso grande, glorioso, supremo pastor Jesus Cristo, Ele conhece as ovelhas, Ele as chama pelo nome. Ó Deus, que as pessoas que estão padecendo tantas lutas e aflições nesses dias sejam pastoreadas pelo Senhor e por verdadeiros pastores que o Senhor tem levantado, ó Deus, ao redor do mundo para pregar e ensinar a Tua palavra, a palavra do Senhor. Ó Deus, que nós possamos compreender acerca do dia de descanso, ó Deus, que é para dias, para momento, ó Pai, de adoração, de louvor, de descanso do nosso físico. Ó Deus, também é para servirmos uns aos outros, é para adorarmos o Senhor, porque, ó Deus, o dia de descanso prefigura o nosso descanso eterno, quando para sempre estaremos com o Senhor. Senhor Deus, abençoe cada um
que ouve e que vê o nosso programa. Assim oramos, ó Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa semana para você, no nome de Jesus. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Me siga lá, que eu sigo você de volta. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.